Lucas 2, a partir do 39. Sim. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E crescia Jesus. Vamos lá. Muito bem. Aqui o pastor acabou de ler, nós vamos agora explanar o texto. 39:52, a epígrafe que nós colocamos ali é Jesus no meio a infância de Jesus. De modo magistral, de modo maravilhoso, o evangelista Lucas, ele é o primeiro que busca, ele que escreveu para os gentios, era doutor, ele procura mostrar um pouco da infância de Jesus. Um pouco da infância de Jesus. Jesus, ele vai ter um parto normal, um nascimento normal, mas a sua concepção foi o quê? Sobrenatural. O que está gerado em ti é do Espírito Santo. E deixa eu dizer uma coisa, até entender que ele tem um nascimento normal, não é? Até entender que ele vai ter uma infância normal, uma adolescência normal, uma juventude normal, a gente entende. Agora, o que envolve esse lado, que vem a ação do Espírito Santo sobre Maria, isso é sobrenatural. E aí nós vamos lá para 1 Timóteo 3,16, vamos lá. 1 Timóteo 3,16, olha o que o pastor vai ler aí. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Nós entendemos que cada fase da natureza humana de Jesus era perfeita, como a minha e como a sua. Vamos lá. Isso aqui é muito... que eu vou explicar um negócio aqui para os senhores e as senhoras, né? Jesus Cristo, ele tinha, vamos lá, aqui, ele tinha corpo, certo, corpo, mente, espírito, certo? Corpo, mente, espírito, humano. Tudo isso aqui fazia parte do Jesus humano. Ele tinha um corpo humano, ele tinha uma mente humana e ele tinha um espírito humano, ok? Tudo isso aqui revela que Jesus, como qualquer ser humano, ele tinha essas coisas aqui naturais, como qualquer um de nós. A estrutura humana era normal, ok? Só que Jesus também tem um lado espiritual que nós vamos chamar de divino, ok? Então, ele é um ser, a lição usou especial, o termo especial, porque Jesus Cristo, ele não é um ser normal no sentido que ele veio, porque ele já era Deus. Ele já existia, antes de existir, na barriga de Maria, ele já era. Está lá em João, né? João, parece que é 6,58, vê aí.
ele já existia. Então, quando você observa esse texto aqui, Jesus Cristo, ele já tinha a sua eternidade. O que acontece é aquilo que nós temos em Filipenses, como é que diz aí? Então é 8, mas é isso aí, 58, né? 6,58, veja o 8, se é. Então, vocês podem observar aqui comigo, eu estou falando um pouco devagar para que vocês entendam esse mistério aqui. Você, como é que diz? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, veja bem, antes que Abraão existisse, ele já... E ele era consciente disso? Ele era consciente disso. E aí vocês podem observar que são... Por isso que eu pedi para o pastor ler 1 Timóteo 3,16, porque grande é o mistério da piedade. Qual é o mistério da piedade? João 1,14. O verbo se fazer carne e habitar entre nós e assumir. Jesus, ele assume a natureza pecaminosa, mas ele não tinha pecado. Ainda tem outra diferença. Ele assume uma natureza pecaminosa, mas ele não tinha pecado. O nascimento de Jesus acontece, ou aliás, a concepção de Jesus acontece sem a participação humana. Ou seja, não houve a relação sexual. O que aconteceu foi o agir de Deus no ventre de... O que está gerado em ti é de quem? Então, ele nasce sem participação humana. A concepção, aliás, a concepção de Jesus foi sem a participação. O seu parto foi um parto natural. O nascimento de Jesus, como qualquer outra criança, sim, chorou, colocaram ele na manjedourazinha, no coxozinho, não é assim? Ele nasce, ele vai viver. Ele tem essa humanidade perfeita. Vamos lá vocês, o quê? Corpo, mente e espírito. Tudo isso aqui era perfeito. Só que ele também tinha um lado divino. E aí é que se diz que ele tinha duas naturezas. E eu não vou entrar nesse detalhe, porque é muito problemático e a gente tem que aceitar isso aqui pela fé. Não adianta eu querer criar marabalismo lógico, porque ninguém explica isso aqui. Olha para cá, não há teólogo no mundo que explique isso aqui. Por isso que Paulo diz, grande é o mistério da... Por isso que quando você vai para 451, o credo de Calcedônia, 325, concílio de Niceia, eles apenas bateram o martelo. Jesus tinha duas naturezas, uma não interferia na outra, ou seja, porque você vai ter várias negatividades sobre a natureza de Cristo. Uns vão dizer que Cristo não era divino, uns vão dizer que Cristo era humano, uns vão dizer que no momento que Jesus foi batizado foi que a natureza divina entrou, outros vão dizer que essa natureza divina sufocava a humana, outros vão dizer que tinha hora que Jesus usava a divina, tinha hora que Jesus usava a humana, e aí o resultado é, ele era 100% homem e 100% Deus. A grande questão aqui é a gente entender que a gente só vai resolver isso aqui através do viés da fé. Fora disso, se tu tentar, tu vai ficar doido. Porque como é que vai ficar na tua casa pensando, mas como é que pode? Uma mulher não fez sexo, ela parece grávida. Aí você vai ter até o risco de cair na mitologia grega. Fala aí. Um judeu perguntou para um amigo meu lá em Jerusalém, que ele não entendia isso, de Jesus ser plenamente homem, plenamente divino. Como que seria isso? O Saião disse para eles, nem eu posso explicar direito, mas coloca meio copo de café e completa com leite, mistura. E o que é isso aí agora? Ele disse, é café com leite. É assim que explica Jesus. É verdade. É o único meio. Porque não tem como a gente entrar com detalhe nisso aqui. Tem teólogo que gasta página. E a história teológica está aí. Se você ler Roger, você vai ver que ele trata na obra dele sobre todo esse processo e que teve uma discussão muito grande. E os dois credos, né, resolvidos no concílio de Calcedônia e de Niceia, eles declararam, Jesus é o Filho de Deus com duas naturezas. Uma divina, sem uma interferir sem se perder. Então o que é que acontece? Quando você vai para Mateus 8, Jesus estava com sono, ele dormiu. Quando você vai para João 4, ele teve fome. Quando ele está lá na cruz, a Bíblia diz que ele teve sede. Então, aí é o lado humano. E Jesus era consciente disso? Era. Em João 17 ele diz, agora eu vou para aquela glória que eu tenho antes da fundação do mundo.
Ok? Mas ele, aí é que entra o mais maravilhoso. Esse Jesus, ele faz o que é chamado de kenosis, ele de livre e espontânea vontade, ele absida-se nesse sentido, ele não se arroga, ele não quer usar o que é divino, e ele sabia disso. Se eu quisesse agora, eu pediria ao meu pai. Quantas? 12, né? 12 legiões. Uma legião tem o quê? 6.000, então daria o quê? Pronto, eu pediria agora, mas eu não vim para isso. O diabo, ele disse, ele não colocou negatividade, porque ele sabia que ele era o filho, mas ele diz lá em Mateus 4, se tu és o filho, mande que essas pedras. Jesus tinha o poder, mas ele escolheu viver nesta terra para a missão de cumprir o caminho da cruz. E quando ele assume isso, ele não faz uso da sua natureza divina para resolver seus problemas na terra. Entenderam agora? É por isso que ele diz assim, quando se fala sobre o dia e a vinda, eu não sei, só quem sabe é o Pai. Ele estava falando como divino? Ele estava falando como o quê? Como humano, ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem um evangelho de São Tomé, o evangelho de São Tomé, que tem tradições a respeito da infância de Jesus, do menino Jesus. Eles dizem que um dia Jesus estava brincando, né, com um passarinhozinho, o menino pediu para o menino não deu, e um brinquedo, e Jesus transformou. Conversa. Mas Jesus vivia como qualquer criança, Jesus vivia como qualquer judeu. Ele tinha um corpo normal, saudável, ele tinha uma mente humana saudável, e ele tinha um espírito humano. Pronto. Ele viveu nessa perspectiva, ok? Então, é muito importante que vocês atentem para essa questão. E para resolver isso, é 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade. Nós não podemos entender isso aqui. Nós temos que aceitar pela fé. Como dizia Ambrósio, tem coisas que eu não entendo, mas eu creio. Não é assim? Tem coisas que eu não entendo, mas eu creio. É como a Trindade. A Trindade, eu não sei explicar a Trindade, mas eu sei crer na Trindade. Ok? Então, são essas questões. E aí vem a pergunta, Lucas, ele vai dar uma ideia de Jesus aqui com 12 anos, mas dos 12 a 30 anos não se tem nada sobre a infância de Jesus. Só que é o que não tem na Bíblia, a Bíblia não registrou. Mas eu vou dizer uma coisa, Jesus vivia tão normal, que tem uma pessoa que escreveu, Jesus nasceu na Índia. Outros dizem que durante a idade de 12 a 30 anos, ele se revoltou e foi para o Tibete. Ele não foi para lugar nenhum, ele ficou na região dele. O pai já tinha morrido, é por isso que aqui é a última vez que aparece o nome de José. O pai tinha morrido, ele assume a profissão do pai, e como ele era o primogênito, até assumir seu ministério, ele cuidou de quem? Da casa dele, da família dele, da mãe dele. Quer ver uma prova? Vamos ver aí Lucas 4:22. Lucas 4:22. Onde era que Jesus estava dos 12 aos 30 anos? Eu vou mostrar para ti onde é que ele estava. E todos lhe davam testemunho, e se maravilharam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam, não é este o filho de José? Hein? Ou seja, quando ele entrou, sabe por que o povo se zangou com ele? É que Jesus andava trabalhando como um carpinteiro normal, e aí quando foi um dia, Jesus entrou na sinagoga, e deram o livro para ele, ele disse, hoje eu quero dizer para vocês, que eu sou esse homem aí enviado. Aí ele disse, deixa de conversa, não foi assim? Nós te conhecemos, não é isso? Tu é filha de... Olha aí de novo, onde é que Jesus estava? Pastor Zé, onde Jesus estava? Dos 12 a 30 anos, tá na casa dele, cuidando da mãe dele, cuidando da família, cuidando dos negócios. Ou ele poderia ser carpinteiro, poderia ser pedreiro, que é essa palavra que quer dizer. Ou poderia, não é assim? Esse é o sentido, mas ele estava no dia a dia normal, vai. Não é este o filho de José? Se ele tivesse desaparecido, vamos lá, porque quando a gente desaparece um tempo do cenário, que aí você aparece como um doutor, aí todo mundo diz, rapaz, sumiu, olha o jeito que esse homem voltou, né? Assim, é como Mahatma Gandhi foi para os Estados Unidos, quando voltou para a terra dele, né? Como Mandela, quando saiu da cadeia que fez do direito, aí a pessoa se assusta, rapaz, o cara, mas eles disseram, tu deixa de conversa, nós te conhecemos, rapaz, tu é quem faz a minha cadeira. Não é assim? É tu que faz o meu móvel,
que negócio é esse de hoje? Irmão, é tão tal que Jesus ele foi normal para a sinagoga, está aí em Lucas, não é assim? Ele foi normal. Aí não apareceu é porque até aquele momento, os atos e os ofícios que Jesus desenvolvia não implicava nada com a na salvação. Ele estava vivendo normal. Agora, quando ele completa a idade de 30 anos, ele aparece para pregar o evangelho. E quando ele aparece, ele diz, é hoje que se cumpre? Aí eu disse, não pode, que tu é filha de... Tu é um carpinteiro, agora pronto, não é assim? Não é que nem um irmão que foi pregar num lugar aqui, quando ele chegou dizendo que não era mais, só porque ele viu o Po Yog-Shu, porque o Po Yog-Shu disse que não era mais Po Yog-Shu, era David Yog-Shu, né? Aí pronto, aí ele também disse, meu nome agora não é mais João não, é John. John não sei de que, aí o irmão disse, irmão, que besteira é essa, irmão? Meu nome agora é John, e é a mesma coisa, ele não sabia, não é assim? Meu nome é John, pronto. Aí pronto, irmão, não me chame assim, irmão João não. Agora Deus me deu uma nova unção e eu sou o John. Aí John, pronto, é João do mesmo jeito, né? É João do mesmo jeito. Então, você está vendo aqui, a infância de Jesus, ele estava normal, dos 12 aos 30. Vamos ver aí, Marcos 6:2, rapidinho, depois João 6:42, vamos lá. Marcos 6:2. Sim. E chegando ao sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? Meu Deus do céu, de onde é que vem? Porque nós conhecemos ele. Ele está aqui direto, de onde é que vem isso? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Por que o povo admirava? Porque o povo via que eles conheciam Jesus todo dia ali com eles. Olha lá, João. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? De novo, não é ele o filho de José? Cujo pai e mãe nós conhecemos? Meu Deus do céu, rapaz. Nós conhecemos o pai dele, nós conhecemos a mãe dele, vai. Aí aqui, como é que agora ele diz que desceu do céu? Tá aí, onde é que Jesus estava dos 12 aos 30 anos? Cadê? Ele estava com os essênios, ele estava se preparando. Não, ele estava normal, no dia a dia, indo para as sinagogas, conhecendo os problemas, partilhando da vida social, brincando com as crianças, quando ele era ainda na adolescênciazinha dele. Pronto, é isso aí. Ok?